Olá, eu vou agora. Um amigo meu me mandou esse vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo resposta para esclarecer a dúvida. Que eu acho que se ele me mandou o vídeo é porque ele quer ouvir minha opinião, certo? Não haveria outro motivo para fazer isso. Bom, o primeiro que o título do vídeo já é jocoso pra caramba. A Diabólica Doutrina do Purgatório, né? Do pastor Rodrigo Mocelin. O interessante que eu acho do catolicismo é que nós não subimos, a gente não vê padres, né, nas homilias, nas missas, nas milhares de missas que tem, né, fazer a homilia simplesmente, pura e simplesmente para atacar os nossos irmãos separados protestantes. Mas eles fazem esses vídeos sempre para nos atacar. E os vídeos de apologética católica são sempre no estado de defesa, ou seja, o protestante ele vive de atacar a fé católica, né, e não de fazer, né, a propagação da fé do evangelho. É claro que não vamos ser injustos, não vamos falar que é só isso, né, mas é o que você vê aqui na internet. Então a maioria dos vídeos de apologetas católicos são defendendo dos ataques protestantes. E você vê que esses ataques são bem ferinos, né? Ele começa o vídeo falando que é um ato de amor, mas nós vemos claramente que isso não tem nada de amoroso, né? E eu vou explicar por quê. Vamos lá, a diabólica doutrina. Para começar, né? Para você começar um vídeo falando que aquela doutrina trata-se de ser diabólica, então ela veio do diabo, concorda? Mas então vamos ver aqui uma citação bíblica, tá? Existem várias outras, mas vamos ver aqui. 2 Macabeus 12, 44 a 46, né? Mostra a prática de orar pelos mortos, sugerindo que esses podem se beneficiar da intercessão dos vivos, antecipando a ideia de uma purificação dos que faleceram. Existe, é difícil explicar para um protestante o que é o purgatório, quando o pastor aqui, claramente no vídeo, ele não sabe o que é purgatório. E eu vou explicar, e eu vou mostrar. Vamos lá. Vou dar o play no vídeo aqui. Nós protestantes, nós não cremos que a Igreja Católica é uma igreja irmã. Cremos que a Igreja Católica é apostasia. Tá. Eles não creem que a Igreja Católica é uma igreja irmã, creem que é uma apostasia. O que é apostasia? Certo? É o que você apostatar de algo, é você abrir mão de tudo aquilo que você cria antes, tá? Desacreditar. Isso é apostasia. Isso é o significado. Então, ou o pastor ele está de má fé, ou ele não sabe o significado da palavra apostasia, né? Eles alegam que Constantino deturpou a fé católica, certo? A verdadeira fé dos cristãos, e por causa disso ele criou a Igreja Católica, né? E logo essa fé se apostatou. Bom, apostatar é largar mão totalmente daquilo tudo que você cria, né? Deixar para trás e crer em algo novo. Bom, a Igreja Católica crê no Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma doutrina católica que tenha surgido depois de Constantino simplesmente autorizar o culto, tá? Nenhum protestante mostra isso. Fala qual que é a doutrina cristã, né, católica, que é diferente do que eles faziam antes de Constantino autorizar o culto. Você pergunta isso, o protestante não responde. Ele não quer saber, né? Como se você fala que foi deturpado, então cite o que foi deturpado, né? E geralmente eles citam o Mitra e tudo. Vou tentar fazer esse vídeo ser bem conciso, tá? Só que a crença, vou fixar aqui sobre o assunto do purgatório. A crença do purgatório existe desde os primeiros cristãos. Então, se houve uma deturpação aí, não foi os católicos que fizeram. Foram os primeiros discípulos dos apóstolos já deturparam. Então Jesus mentiu. Quando o protestante fala que a igreja foi deturpada, então a promessa de que Jesus fez, de que a sua igreja resistiria até o final dos tempos, foi uma mentira. Jesus falou, tu és Pedro,
sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E sobre ela nem as portas do inferno prevalecerão. Essa é a promessa de Jesus, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Então, quando alguém chega e fala, a igreja de Jesus foi deturpada, ele está falando que Jesus falhou na sua promessa. Tá? Então, e outra coisa, no Concílio Vaticano II, nós, a Igreja Católica, reconhece os irmãos protestantes como irmãos separados, porque eles são dissidentes da Igreja Católica. Né? Porque o conceito de seita, na verdade, né, é dissidência. Ou seja, é uma parte de, que saiu de, certo? Então, nós chamamos nossos irmãos protestantes de irmãos. E nós já vemos aqui esse ataque ferino com 13 segundos de vídeo, certo? Já falando que não são irmãos, que são apóstatas, né? Mas apostatamos do quê? Afinal de contas, cremos em Cristo e tudo que nós fazemos é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a fé católica. Tá? Vamos lá. Apesar de toda a calúnia, né, levantada. Vamos continuar aqui. Total. E não há nada mais amoroso do que falar isso de maneira clara e direta. Porque ela nega o sacrifício de Cristo com a sua doutrina do purgatório. E não apenas... Tá. Então ele já começou errado. Tá? Ele fala que a doutrina do purgatório é uma doutrina que nega o sacrifício de Cristo. E é justamente o contrário. Se não houvesse o sacrifício de Cristo, não existiria purgatório. Então, é aquela coisa. Eu sou um músico, tá? E eu vou fazer uma crítica, tá, a uma tablatura, a algum músico famoso, a uma forma de um músico tocar, certo? Eu vou fazer, e eu não entendo nada de música. É justo que eu faça essa crítica? Claro, pelo gosto musical, gosto não se discute, mas imagina uma pessoa que não entende de música querer criticar, certo, alguns conceitos musicais. É a mesma coisa. Você não pode criar um espantalho da Igreja Católica, certo, e criticá-lo. Se você não entende o que é o purgatório, como que você vai criticar o que você não sabe? Né? Então ele já começa falando que a Igreja Católica substitui o sacrifício de Cristo pelo purgatório. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque é 23 segundos de vídeo, né? E já falou tantos absurdos. Isso, a doutrina do purgatório, na prática, leva as pessoas a não buscarem arrependimento. Faz com que elas caminhem... Meu Deus, que absurdo. A doutrina do purgatório faz com que as pessoas não busquem arrependimento? Olha o entendimento que ele tem da doutrina do purgatório. O que tem a ver a doutrina do purgatório com o arrependimento? Eu quero ver se eu alcanço esse raciocínio dele aqui, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paz com seus pecados, não para um lugar de sofrimento intermediário, um lugar em que elas vão passar umas férias ali para então depois irem para o céu. Passar umas férias. A Bíblia declara que elas vão direto para o inferno. Vamos lá ver o que o Frei Gilson falou sobre o purgatório, o tamanho do absurdo, e mostrar por que essa doutrina é tão diabólica, a doutrina do... Tá. Como eu já citei, existem passagens bíblicas, inclusive em Macabeus está bem claro, tá, que é oferecido, né, mas é deuterocanônico, né, o Lutero tirou os livros, 7 livros da Bíblia, né, tanto é que a primeira Bíblia impressa por Gutenberg tinham os 7 livros, né, tinham 73 livros, mas isso é outro assunto. Você vê que é tanta distorção, é tanta coisa a ser desconstruída, né? Desconstruída não, né? Na verdade, é tanto mito a ser derrubado que chega a ser difícil, né? Você, com pouco tempo, explicar tudo isso. Mas, um livro, tá, mostra claramente a prática daqueles cristãos, né, daquela época, do povo judaico, que já faziam a reza para os mortos, né, no purgatório. Então, está lá, escrito em Macabeus. Então eu falo, como que isso pode ser uma prática então demoníaca se está na Bíblia? Tá? Pode não estar na sua Bíblia, né, que foi mutilada, mas ela está na Bíblia. Tá bom? Outro erro aqui que não tem nada a ver com arrependimento, certo? Ou a falta dele. Vamos lá. Purgatório. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos ver a fala do Frei Gilson, que é muito conhecido. Todo pecado que você comete, você um dia vai ter que pagar por ele, todo. Sim. Mesmo os confessados. A confissão perdoa o teu pecado, mas não apaga
a pena que um dia você vai ter que pagar. Então tem gente que diz assim, eu peco, depois me confesso. Não, aí você lembra que você vai ter que pagar no purgatório ainda. E o que é a pena no purgatório? Veja, você tá andando na rua de carro, você, por falta de cuidado, você bate no carro de alguém. Você sai do carro e diz pra pessoa, me desculpe, eu estava desatento, você me perdoa. O rapaz, se for gente boa, ele vai dizer, não, tranquilo. Só que o que ele vai falar pra você? Você precisa reparar o que você fez. Agora me dá o seu telefone, você paga e tá tudo tranquilo. Você foi perdoado, mas você tem que reparar o que você fez. Isso é o purgatório. Você já foi perdoado na confissão, mas você vai precisar reparar o que você fez. Você começou a pecar desde os 7 anos de idade. Então, dos 7 anos até hoje, quantos pecados você já cometeu? Tudo isso você vai ter que pagar no purgatório. Quem vai pro purgatório já está no céu. Mas lá tem os sofrimentos próprios do purgatório. Preste atenção. Todo pecado que você comete. Meu Deus. Vamos lá. Vamos pro quarto aí. A verdade é o seguinte. Na concepção católica, se você não foi batizado, você está condenado. Você vai para o inferno. Mas se você foi batizado... Na concepção católica, não. Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado será salvo. Né? Você vê que é condicional que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo falou. Ah, mas na Igreja Católica, a prepotência que existe de uma pessoa que não conhece a história da Igreja, que ele vê o seguinte, o protestantismo saiu da onde? Do catolicismo. Tá? Quem preservou a Bíblia, quem cultivou, quem manteve a fé e a tradição cristã, foi sempre o catolicismo. Não se pensava em outra igreja no mundo, tá? A não ser a católica, depois da bagunça que Lutero fez. Certo? Não existia. Esse é o fato. Então, como que a pessoa pega, depois de tudo isso, e fala assim, não, vocês não sabem nada do que é catolicismo. A gente que começou agora, 500 e poucos anos, a gente que sabe. Né? A gente que sabe o que é o cristianismo. Não, Jesus falou, quem crê foi batizado. Então, qual a necessidade de Atos dos Apóstolos chegarem lá e batizar toda a família? Chegou lá e todos, eles e toda a sua casa foram batizados. Qual a necessidade, se isso não servia para a salvação? Né? Interessante é que, mesmo estando óbvio, que eles falam que segue a Bíblia, né? Mesmo estando óbvio na Bíblia, dizendo que aonde os apóstolos iam, você vê em todos os Atos dos Apóstolos, eles batizavam, muitos protestantes, e até nisso a divergência entre eles, consideram o batismo um simples ritual de passagem. Eles não consideram que o batismo lava os pecados. Mesmo que claramente os primeiros cristãos na patrística deixem muito claro a necessidade de se batizar. Né? Os primeiros cristãos, inclusive, faziam o seguinte, eles usavam uma roupa branca, se preparando para o batismo, né? Tinha toda uma questão preparatória, que isso foi se desenvolvendo, né? Com o passar dos anos, né? Com os discípulos, os apóstolos que foram aprendendo. Então, usava-se uma roupa branca antes de se batizar, uma semana antes. E durante aquela uma semana você ficava com aquela roupa e você não podia manchá-la. E era uma forma de educar o cristão, mostrando para ele, né, que raramente alguém chegava até o último dia com a roupa sem alguma manchinha. E aí mostrava-se para ele como era difícil manter a sua roupa branca durante todo esse tempo. Mostrando a importância, né, de se manter puro mesmo depois do batismo. É claro que o protestante não sabe disso, porque nessa época não existia protestante. Nessa época eram todos católicos. Né? Vamos lá. Porém, não tem uma vida santa, você precisa passar pelo purgatório. No Catecismo Católico nós vemos o seguinte, os que morrem na graça e na amizade de Deus, ou seja, batizados na Igreja Católica, mas não estão totalmente purificados, após a sua morte, passam por um processo de purificação, a fim de alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Como eu disse, quem morre na graça é aquele que foi batizado na Igreja Católica depois do batismo. Não, tá errado. Quem morre na graça é quem morre sem pecado mortal. Tá? Quem morre na graça não é quem foi batizado. Tá vendo? Está falando de uma coisa que não sabe. Tá? Quem morre na graça é quem está em estado de graça, ou seja, tem todos os seus pecados mortais, tá, devidamente perdoados, devidamente confessados. Isso é estar em estado de graça. Não tem nada a ver com o batismo, porque o batismo, depois do batismo, como eu já falei, você vai cometer pecados. O ser humano ele é cheio de falhas. Tá? Nós não somos perfeitos. Ainda que sejam pecados veniais, você ainda vai ter falhas. Só que o protestante, eu já vi uma frase muito comum, inclusive uma amiga protestante minha falava essa frase para mim, não existe pecadinho e pecadão. Então quer dizer o seguinte, você roubou 20 milhões, tá? Você roubou 20 milhões de uma conta, deixou várias pessoas morrerem de fome por causa desse seu roubo,
tá? E roubou 10 reais, tá? De alguém. Então não existe pecadinho e pecadão, não existe. Deus, né? Deus não é justo ao ponto de saber a diferença entre você roubar 10 milhões e roubar 10 reais. Não é a mesma diferença. Então não existe. Por isso que na Bíblia diz o seguinte: existem pecados que são para a morte, tá? Que são para a condenação eterna, e existem pecados que não são. Então, peraí, como assim não existe pecadinho e pecadão? Na Bíblia está bem claro. Então, você vê que toda vez eu estou citando versículos bíblicos aqui, certo? Citações bíblicas. Se você for honesto, você sabe que isso está lá escrito na Bíblia. Se quiser, eu puxo aqui. É que tem gente que só acredita, né, que o protestante ele leva a Bíblia debaixo do braço para ver se o pastor tá lendo o que ele tem aqui, né? Porque senão ele não acredita nem no que o cara está falando. Deve ser isso, né? Tá? Porque, eu tenho que ver. Toda missa, né, existem várias leituras da Bíblia, mas a gente sabe que o que ele está lendo lá é a Bíblia, né? Então não preciso carregar uma Bíblia debaixo do braço, porque tem a leitura da Bíblia lá. Eu não preciso. Peraí, deixa eu ver se ele está lendo isso aqui mesmo, entendeu? Né? Não existe essa desconfiança, né, do fiel católico. Bom, então vamos lá. O que ele falou aqui, então, já foi um erro, tá bom? Porque não é relativo ao batismo. O estado de graça significa você estar em perfeita comunhão com Deus, sem nenhum pecado mortal. Todos os seus pecados estão devidamente, tá, confessados, e você não está em pecado. Isso é estado de graça, tá? O que é pecado mortal? São os pecados ali do decálogo, os 10 mandamentos, tá? Se você não cometeu nenhum desses pecados, quer dizer, se você cometeu eles e se arrependeu, está arrependido e tudo, você está em estado de graça, tá bom? Só que ainda assim você não está perfeito. Tá? Não é porque você não matou e não roubou, que a gente fala isso, né? Eu não mato e nem roubo. Então, acham que só essas duas coisas são pecados, né? Então, eu estou perfeito para estar com Deus. Não é assim. Segundo eles, salva. Agora, note, mas foram batizados, estão na graça, mas não foram totalmente purificados. Aí tem que ir para o purgatório para purificar isso aí. Mas compare essa fala do pai. Tá? Então, você vê que ele faz um salto lógico aqui, porque ele não sabe o que é a doutrina do purgatório, né? Então, a doutrina do purgatório é o seguinte, que todo pecado tem uma consequência. Seja uma consequência física, seja uma consequência espiritual. Tá? O que é uma consequência física? O exemplo do carro que o Frei Gilson aqui falou é o seguinte: você bateu o carro, você cometeu um erro, você bateu um carro. Aí você fala, me perdoa. Aí o cara fala o seguinte: não, você está perdoado. Estamos desfazendo o perdão aqui? Não. Tá? Todos os homens, né, como diz São Paulo, todos os homens pecaram, destituídos são da glória de Deus, e todo mundo ia para o inferno. E por que a gente não vai para o inferno? Porque Cristo nos perdoa dos nossos pecados, tá? Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos confiando na graça de Cristo, confiando no perdão de Cristo. Estamos valorizando aqui o sangue de Cristo ter derramado na cruz. Né? Inclusive, o meu amigo aqui falou o seguinte: Jesus é o mesmo hoje, ontem, sempre. Qual que é a relação? Ninguém falou que Jesus mudou. Né? Jesus perdoa os nossos pecados. Tá? Foi para isso que ele morreu na cruz. Só que vocês não entendem que o perdão do pecado não vai simplesmente apagar as consequências do seu pecado. Tá? Então, quando você fala assim, tá? Vamos colocar isso monetariamente. E tem crente que pensa assim, tá? Vamos colocar isso monetariamente, tá bom? Eu emprestei 500 reais, tá? 500 reais. E falo, amanhã eu devolvo. Chegou amanhã, eu não devolvo. E falo, irmão, me perdoe por eu não te devolver o dinheiro. Tá? Aí o cara, não, você está perdoado. Tá tudo bem. Mas por causa disso, eu não tenho que devolver esse dinheiro? Vocês estão entendendo? Ou vamos colocar da seguinte maneira, porque eu já vi evangélicos fazerem isso, tá? Que é o seguinte: o cara não pagou um aluguel. Eu já vi essa situação, tá? Não estou difamando e tal, mas caloteiro e tal, né? Mas infelizmente esse tipo de pensamento conduz para isso, tá? O cara não pagou aluguel. Ele chegou pro dono do imóvel e falou, me perdoa. O cara, não, tá perdoado, mas
Eu preciso receber o aluguel. Não, mas eu já pedi perdão para Deus. Não, você pediu perdão para Deus, mas você tem que pagar o aluguel. Né? Então, a questão é a seguinte. A pessoa, tá, o evangélico, ele não consegue entender que o perdão do pecado, o direito que você tem de ir para o céu, não transforma o seu coração de uma hora para outra. Você tem que passar por uma purificação, como falou São Paulo lá em Coríntios. Tá? Tem que ser passado pelo fogo. Porque aquilo que é ruim, que é palha, tem que ir embora. Essa purificação é uma transformação de coração. Às vezes o sofrimento faz você refletir sobre as coisas que você faz. Não é uma férias, como ele já começou no vídeo aí, falando que purgatório é uma férias. Não é uma férias. Tá? Então você tem que pagar um preço. Tá bom? Tá? Suponhamos. Eu fiz eu traí a minha esposa. Eu preciso reparar. Eu chego para minha esposa e falo assim, me perdoa por eu ter te traído. Beleza? Beleza, ela te perdoou. Mas você vai ter que reparar. Você vai ter que fazer com que a sua esposa sinta que você a ama de verdade. Você vai ter que fazer por onde ela ver que você nunca mais vai fazer aquilo. Entende? Então é assim. E vocês acham que com Deus, né, que é de uma dignidade infinita, vai ser diferente? Né? Não, Jesus morreu. Então a visão do protestante sobre a morte de Cristo na cruz é uma visão meramente, como diz o ex-pastor, grande teólogo, presbiteriano, né, agora não me vem o nome dele, né, eu só lembro o sobrenome, né, que ele fala o seguinte, que para o protestante, o arrependimento dos pecados é algo meramente cartorial, sabe, é meramente legalista, essa é a palavra correta, tá? Quer dizer, você está perdoado, estou perdoado, pronto. Eu não preciso ter uma transformação de vida. Eu não preciso redimir aquilo. Os erros que eu fiz, eu não preciso pagar por eles. Eu não preciso, não pago mais nada. Por quê? Porque eu estou perdoado. Então, quer dizer, todo o erro que eu cometi, eu não tenho consequência de nada. Né? Aí vem aquela coisa. Isso é justo? Então me fala o seguinte, tá? Hitler, antes de morrer, vamos colocar uma situação hipotética aqui, tá? O homem do bigodinho lá, antes de morrer, ele falou, Jesus me perdoa. Eu já vi até séries de ateus, e com razão, tirando sarro disso, porque a doutrina protestante ensina isso. Jesus perdoa de todos os meus pecados, e plum, ele aparece no céu. I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! Né? Ele apareceu no céu. Porque ele sabia que ele seria condenado. Aí ele falou, não, Jesus perdoa de todos os meus pecados. Plim, aparece no céu. Há uma pergunta muito sincera. É justo? Você acha que isso é justiça divina? Aí uma pessoa, tá, que viveu uma vida justa, honesta e tudo, certo? Aí ele cometeu um erro, sei lá, tá? Ele cometeu o seguinte erro, ele cometeu um pecado mortal, tá? Foi o único da vida dele, toda, tá? Foi o único. Ele era casado e foi lá e beijou uma menina e adulterou, tá? E eu não estou falando que isso é pouca coisa não, isso é um pecado mortal, todo pecado mortal é grave, mas ele cometeu um, tá bom? Já o homem do bigodinho, todo mundo sabe as atrocidades que ele cometeu. Tá bom? Aí os dois vão lá para o céu igualzinho. É isso. Essa é a mentalidade protestante. Aí o ateu olhou para isso aí e fala, gente, isso é justo? Não é justo. Até um pagão, até um ateu, olha essa situação e sabe que isso não é justo. Por que o protestante reluta em entender que, diante da justiça divina, você tem que pagar as consequências daquilo que você fez para poder entrar no céu? Então o purgatório, ele não rejeita, como falou aqui o pastor, ele não rejeita a salvação de Cristo, muito pelo contrário.
É graças ao sacrifício de Cristo que você tem direito ao purgatório. Porque senão, meu amigo, não tinha nem conversa. Você ia de tobogã para o inferno direto. Não tinha conversa. Entendeu? Então, o que é a justiça? Aquela pessoa vai sofrer menos. Aquele cidadão que vai sofrer. Tá? Ele pediu perdão. Eu cometi um pecado mortal e tudo. Morreu. Tá? Pediu perdão, é claro, né? Sem pedir perdão também. Ele não pediu perdão, se arrependeu e tal. Ele vai para o céu? Vai. Vai passar pelo purgatório? Vai. Mas vai ficar pouco tempo. Já o do bigodinho, se ele tivesse, suponhamos, eu estou falando aqui hipoteticamente, tá? Tem que ficar explicando, que as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade de entender as coisas. Ele pediu perdão? Pediu, né? Ele vai para o céu? Depois passar para o purgatório. Porque o purgatório, e vai ficar muito tempo, até ele pagar todos as mazelas e os erros que ele fez. Isso é justiça. Isso é justiça divina. Porque no purgatório só tem uma saída. Do purgatório você só vai para o céu. Então, purgatório é só salvação. Então quer dizer o quê? Que o purgatório reconhece piamente duas coisas muito básicas do Evangelho. A misericórdia de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, e a justiça de Deus. Porque Deus não é injusto. Porque se Deus der, tá, a salvação para todos, tá, mas for injusto, então Deus não é esse o Deus que eu creio, que a Bíblia fala. Vocês estão entendendo? Então o protestante ele acredita num Deus injusto. Eu não vou nem falar do calvinismo, que predestina pessoas para o inferno. Né? Não vou nem entrar nesse assunto. Mas o protestante acredita que Deus é injusto, ao ponto, tá, de pegar um serial killer e colocar no mesmo patamar que uma criança de 5 anos que morreu num acidente. Por quê? Porque não tem purgatório. Eles aparecem no céu. Esse é o pensamento protestante. É justo? Não. Mas o pensamento protestante não está de acordo com a Bíblia. Vamos lá. Abrir essa fala da própria Igreja Católica com a promessa bíblica. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Prova disso é o ladrão na cruz. Ele blasfemou. Mais uma vez, vamos lá, vamos continuar. Até 45 minutos do segundo tempo. Ele nem batizado foi, mas no fim ele creu e se arrependeu. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório. Olha só a distorção que ele faz aqui, tá? O versículo bíblico, tá? Eu vou até reler aqui, João, e vamos lá. Certo? Olha, não, hoje estarás prova disso, é o ladrão na cruz. Ele blasfema. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Disso, é o ladrão na cruz. Tá? Todo o pecado. E alguma vez, tá? Nós falamos que o sangue de Jesus não nos purifica de nossos pecados? Ele purifica. Ele purifica de nossos pecados. Só que as consequências dos nossos pecados precisam ser melhoradas. Você não se transforma. Então, esse é o problema legalista do protestante. Ele acha que purificar dos seus pecados, tá? Estar perdoado dos seus pecados, significa que você não tem consequência nenhuma. Tudo tem consequência nessa vida. Se você pular, tá, do segundo andar de um prédio, você vai ter uma consequência, ainda que no meio do caminho você se arrependa. Ele blasfemou até 40. Tá? Aí vamos entrar numa outra doutrina sobre o ladrão. Tá? Existe o batismo chamado batismo de sangue, ou de desejo. Certo? Você não pôde ser batizado. Deus considera que você quis ser batizado. Porque ali, o ladrão na cruz, ele demonstrou total arrependimento. Então Deus considera que se ele tivesse a oportunidade de se batizar, ele teria se batizado. Entendeu? Então isso é o batismo de intenção, que isso é uma doutrina que a igreja já desenvolveu. E já entendeu por que aconteceu isso. E ele estava ali sofrendo, ele estava sofrendo na pele a crucificação de Cristo, que Cristo sofreu ali do lado dele. Ele estava sendo chicoteado, ele foi chicoteado, ele foi prego na cruz, ele sofreu as dores de estar pendurado no madeiro. Você está entendendo? E diante de todo esse sofrimento, ele teve uma transformação de coração.
Então, se ele sofreu, e é isso que a doutrina do purgatório fala também, se você sofre aqui em vida, tá? E entrega esses sofrimentos a Deus, você tem o seu coração transformado sem a necessidade de passar, ou você reduz o seu tempo no purgatório. Só que explicar essas coisas um protestante que vai falar sobre a doutrina do purgatório sem nem conhecer, é bem difícil, né? 5 minutos do segundo tempo. Ele nem batizado foi, mas no fim ele creu e se arrependeu. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório? Não, hoje estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Ou seja, o purgatório é uma blasfêmia, pois anula o sacrifício de Jesus Cristo. Diz que o sangue de Jesus... De novo, eles ficam repetindo. Anula o sacrifício de Cristo, né? Já foi explicado, não vou ficar repetindo novamente. É muito pelo contrário, tá bom? E eu acho interessante que essa doutrina aqui, tem muitas pessoas que falam assim, depois que morreu você dormiu, você não faz mais nada. Mas como que o ladrão estaria ali na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus falou isso para ele, se ele estava dormindo? Jesus teria falado, hoje estarás dormindo comigo no paraíso, né? Mas não, o que confirma aqui que os santos intercedem por nós no céu. Mas vamos seguir. Não é o suficiente para nos purificar, para nos livrar da culpa. É necessário uma espécie de inferno católico. Muito pelo contrário. O sangue de Jesus Cristo é o suficiente para nos livrar de todas as culpas. Tá? Mas ele, livrando você de todas as culpas, você tem que pagar um preço, tá? Pelas consequências daquilo que você não transformou dentro de você mesmo. Tá? O ladrão ali na cruz, ele teve uma transformação. O que é muito raro nas pessoas. Ele teve todo um sofrimento ali. Certo? O que é muito raro acontecer nas pessoas. As pessoas, elas têm um orgulho muito grande, elas têm uma... Tá? Então, veja lá, são 3 minutos e poucos de vídeo aqui, eu estou tentando fazer resumido, já foi 33 minutos, depois eu vou continuar. Vamos lá. Isso é blasfêmia. Em Isaías 53, não é blasfêmia porque ele não entendeu a doutrina. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, não haverá um castigo futuro, porque já houve na pessoa de Jesus Cristo. Mas olha a ilustração, a analogia. Vocês percebem que eles pegam um trecho bíblico, eles leem um trecho bíblico, né? E aí eles fazem um complemento que não existe no trecho, né? Porque ele está falando aqui, olha só. Para ele, pelas suas pisaduras, fomos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo, né, que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Perdão dos nossos pecados. Tá? Aí a frase, não vai ter, sarados. Ele acrescenta. Não haverá um castigo futuro, porque já aí, não haverá um castigo futuro. Quer dizer, isso aqui quem acrescenta, tá? Pastor Rodrigo Mocelin, né? Deveria colocar aqui o versículo bíblico e a frase que ele adicionou, né? Não, ali não está falando nada que não haverá um sacrifício futuro, certo? Muito pelo contrário, como que diz Mateus aqui, certo? Mateus 12, 32. Vamos lá. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seja isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tá? Então, peraí. Existe um perdão por vir e está subentendido nesse texto. O que não está no texto aqui, que esse pastor citou aqui, que ele fez o acréscimo. Certo? Ok, vamos lá, vamos retomar o vídeo, né? Bom. Vamos lá. Onde paramos? Para então estabelecer o purgatório. Olha, você é perdoado. Se você bateu em uma pessoa, a pessoa tem um carro, você bateu no carro dela. Você é perdoado, mas você precisa reparar o conserto. Você precisa consertar o carro, você precisa reparar os seus atos. O Frei confunde, e isso que a Igreja Católica também, consequências terrenas de nossos pecados em relação à culpa eterna. Ora, o ladrão na cruz, ele cometeu crimes. De fato, ele sofreu a consequência daquele ato. Ele morreu, mas não houve purgatório para ele depois. Ou pense em Davi, ele adulterou. E Deus disse, está perdoado. Não tem como ele afirmar que não houve purgatório para isso não tem como a gente afirmar se houve ou não purgatório para o ladrão da cruz. Porque o purgatório pode variar o tempo de duração.
hoje estarás comigo no paraíso, não quer dizer que ele não ficou 2, 3 horas, 4 horas no purgatório. Tá? Só fazendo esse pequeno adendo. E ele falou que a gente confunde, né, o erro do perdão do pecado com a culpa eterna. Não, é exatamente o contrário. O perdão do pecado, tá, é o perdão eterno. A consequência, que isso ele não consegue entender, não consegue separar, já percebi aqui, e isso a grande maioria dos protestantes também não vão entender. Os que entenderam, Eduardo Faria, o nome do pastor, Eduardo Faria, né? Inclusive recomendo muito que assista os vídeos dele, que ele é excelente em teologia apologética, e no canal dele, né, tem centenas de vídeos de testemunho de conversão de ex-protestantes ao catolicismo. Então o ex-pastor, né, Eduardo Faria, né, ele fala sobre essa questão. Não sabem separar, tá? Eles aqui estão confundindo o perdão da culpa eterna com as consequências. Ele está fazendo uma inversão aqui. Na verdade, ele está falando que o purgatório é necessário para perdoar a culpa eterna, sendo que nós falamos exatamente o contrário. A culpa eterna, ela é perdoada pela graça do sacrifício de Cristo na cruz. Tá? É isso que a igreja sempre pregou. E tá, as consequências desse pecado, que devem ser purgadas, tá, ali no purgatório. São as consequências e não a culpa eterna. Então, sabe, quanto mais eu ouço, mais eu vejo aonde é o ponto-chave que ele confunde aqui a doutrina católica. Mas Deus permitiu também consequências terrenas. O sangue nunca mais deixará de correr na sua casa, Davi. Mas se você percebe que Davi sofreu as consequências desse pecado aqui, ele de fato viu um filho estuprando outra filha, um filho matando outro filho, um filho querendo tomar o reino do pai. Mas é isso que nós vemos. A Bíblia não diz nada em relação a consequências futuras depois que Davi morre, depois que Davi morresse. Isso é um absurdo. Tem um texto muito usado pelos católicos. Essa história do Davi não tem nada a ver com o assunto aqui, entendeu? Então, vou ignorar. No mundo tereis aflições, certo? Inclusive, as penas que sofremos aqui neste mundo, elas servem para diminuir as penas que existem no purgatório, se nós fazemos isso, né, na intenção, na graça de Deus. Tá bom? Então, segundo a doutrina, né, do purgatório, que se desenvolveu com mais de 2000 anos na Igreja Única de Cristo, tá? É muito melhor você sofrer em vida, tá? Pagar essas penas em vida, do que no purgatório, porque o purgatório é muito mais doloroso. Vamos lá. Para falar sobre o purgatório, é este aqui, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Primeiro, que a passagem se refere ao juízo final, como demonstrado no verso 13. Segundo, não. Verso 13, vamos lá? Vou só acompanhar aqui. Sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Primeiro, que a passagem se refere ao juízo final, como demonstrado no verso 13. Segundo, então ele alega que no verso 13, o versículo diz respeito ao juízo final. Vamos ver o verso 13? 13. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo. E fora prova que vale o trabalho de cada um. Aqui não está dizendo o juízo final, né? Agora, vamos lá, vamos ler do versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me deu como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha. Versículo 13. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento, tá? Demonstrará, aqui tem entre aspas, tá? O dia demonstrá-lo-á será descoberto pelo fogo, e o fogo provará que vale o trabalho de cada um. Versículo 14.
E se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Não tem nada falando de juízo final. Está falando dia do julgamento. O que a Bíblia diz lá em Hebreus? Que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo logo depois do juízo. Então o dia do julgamento é logo depois da sua morte. Como aconteceu, com o que ele cita várias vezes, né, com o bom ladrão, Dimas, na cruz. O dia do julgamento de cada alma é assim que ela morre. Certo? Esse, que é no dia do juízo final, né, ele, na maior cara de pau, inclui aqui, sem estar na Bíblia. Né? E eu fico admirado de ver quem ouve um pastor desse, né, e não percebe que ele está incluindo falas na Bíblia que não existem. Tá bom? Então, se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Tá? Se pegar fogo, arcará com os danos, e ele será salvo. Olha só. Vamos usar de lógica aqui. Tá? Porque eles falam que os católicos alegam, né? São Paulo era o católico. A Bíblia foi feita por católicos, quer que você queira ou não. A Igreja de Cristo permaneceu unida, única. Né? Basta estudar a história da Igreja. Mas vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que se pegar fogo, arcará com os danos, e ele será salvo. Então quer dizer que vai passar por um fogo, mas será salvo. Não está dizendo no versículo 13 que será no juízo final. Tá? E que fogo é esse que você passa e vai ser salvo? Se não é o inferno. Porque no inferno, todo mundo sabe teologicamente que uma vez que você entra no inferno, você não sai mais. Tá? Pelo menos isso é consenso, né? A não ser que exista alguma igreja das 40 mil divisões protestantes que diga que existe uma saída para o inferno. Tá? Mas há um consenso teológico cristão de que uma vez que você entre no inferno, você não sai mais. Tá? E se você entra no inferno e não sai mais, então aonde que você vai passar por fogo e vai ser salvo? Sinceramente. E ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Ou seja, de alguma maneira, aquelas obras que você fez, que foram de palha, ou seja, que não são as obras feitas para Deus, para a glória de Deus, obras de santificação, obras que sejam para edificação, né, de santidade, que são as obras de madeira, né, de palha, as coisas inúteis que você fez na vida, vai passar pelo fogo. Né? Vai passar de alguma forma por fogo. E aí já vem o versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Né? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isso sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio, à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Bom, então aqui, né, ele começa então a falar sobre o quanto é importante, né, unindo aqui o assunto da purificação que nós passaremos pelo purgatório. Ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós não devemos usar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para cometer obras ruins. E é claro, porque senão isso vai nos acarretar ter que passar pelo fogo do purgatório de purificação. Está óbvio aqui, está óbvio que o pastor tirou da cachola dele, mágica, né, que o versículo 3 está falando do juízo final, né, e não está falando. Voltemos lá. Né, parafraseando o Conde Lopé, né, vamos ouvir mais besterol. Besterol, besterol, besterol. Paulo diz que será salvo como alguém que passa pelo fogo, e não de fato passando pelo fogo. Ou seja, não é literal. Não. Eu vou pegar outra Bíblia. Tá aqui, tem um site que lê direto do grego, não sei se dá para ver aqui. Deixa eu ver. Tá? Então, tá aqui a versão direta do grego para o português.
Então, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, não tem nada de juízo final aqui também. Certo? Tá? Vamos ao versículo 14, que aqui ele lê versículo por versículo, direto do grego, né? Então, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, essa receberá galardão. Tá? E se a obra de alguém se queimar, então, como que vai... Ele falou, o pastor aqui falou que não seria fogo, né? Seria como fogo. E o que não seria de fato errado. Porque o fogo espiritual que queima, né? Ele não é considerado um fogo normal, um fogo comum, né? As almas não queimam com fogo comum. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, né? Então, o que queima, né? É aquela obra ruim que a pessoa fez, certo? Mas se for a interpretação aí, né, do pastor, o que ele quer interpretar? Ele quer interpretar que as obras que a pessoa comete, que vão passar pelo fogo, mas a pessoa não vai sentir nada, né? Bem interessante esse modo distorcido de ver, né? A leitura, né, para fugir, certo, da punição que vai ter a pessoa pela consequência dos seus atos, né? Aqui no versículo 16 já começa a falar sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Por isso, mais um motivo para você purificar, né, a sua alma. Então vamos continuar lá. Na analogia, Paulo se utiliza de um símile aqui, uma comparação. Quer outro exemplo? Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A palavrinha como geralmente é a palavra usada para caracterizar um símile, uma comparação. O outro problema do protestante é a falta de literatura, de não saber separar quando uma coisa é figurada, quando ela está sendo apenas uma figura de linguagem, ou quando o escritor está usando de linguagem poética, né? Aí eles fazem comparações, né, de um texto que claramente o Salmo está usando uma linguagem poética, né, com um texto de Paulo que ele claramente ele está falando de uma linguagem para mostrar uma realidade espiritual que né, é claro que ele simboliza as obras boas de maneira figurada, ouro, metais preciosos, pedras preciosas, palha, né, e madeira e fogo, né? Mas vamos passar como que fosse pelo fogo. Por quê? Porque esse fogo não é um fogo material, assim como as obras também não são literalmente madeira, não são literalmente ouro, não são literalmente pedras preciosas. São as obras realmente dignas que nós fazemos diante de Deus, né? Então não é claro fazer isso. Então ele está tentando usar aqui de uma retórica que não cabe ao texto, tá? E usou uma linguagem totalmente poética ali no Salmo. Não, o crente é literalmente uma árvore? É óbvio que não. Ele é como uma árvore. Assim também a questão do fogo aqui. Ele será salvo como que através do fogo, mas não passando pelo fogo literalmente. Católicos também usam a passagem em que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo para sugerir perdão de pecado pós-morte. Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito não seria perdoada nem neste século, nem no futuro. E com isso eles concluem. Assim podemos deduzir que haverá faltas que só poderão ser perdoadas neste presente século e algumas faltas que só poderão ser perdoadas no futuro, e aí seria o purgatório. Primeira resposta a isso. Em nenhum outro lugar da Escritura se ensina a possibilidade de perdão futuro pelo... Existe sim, e eu vou mostrar, tá? Então você já viu, já desmascarei várias coisas aqui que ele falou, né? Nas Escrituras existem sim passagem de perdão futuro, como ele mesmo citou ali no começo, na passagem de Mateus, né? Mas
Não, ele não citou, fui eu que li. Mas existem outras passagens, sim. Inclusive a passagem de Coríntios, que ele mesmo citou, né, e agora ele ignora, falando de perdão futuro, certo? Vamos continuar aqui. Ao contrário, a Bíblia é clara, o tempo de se arrepender, de encontrar perdão para pecado é agora. Nós, cooperadores de Deus. Não, então peraí. Se a Bíblia é clara que o perdão é agora, por que Jesus iria falar do perdão futuro? Peraí. Eu acabei de ler esse versículo. O pastor acabou de ler esse versículo. E ele, na frase seguinte, ele fala que a Bíblia é clara que não existe perdão futuro. Para mim é desonestidade intelectual. Tá? Volta um vídeo aí, quem tiver esse vídeo aí, chama, né, a diabólica doutrina do purgatório. Ele acabou de ler que não haverá perdão nessa vida, nem na vida futura. Aí em seguida ele fala que a Bíblia não fala de perdão futuro. Você não consegue perceber a dissonância cognitiva nisso daí? A negação do que ele acabou de falar? Ele leu na Bíblia isso, em seguida ele falou que na Bíblia não tem isso. Nós também nos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da graça e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Isaías 5,6 declara, buscai... Sim. Porque a alma que está no purgatório não está condenada. Né? De novo, um erro de interpretação. Eis agora o dia da salvação. Por quê? Porque depois que você morreu, meu amigo, acabou. A alma do purgatório, ela não pode mais fazer nada por si mesma. Ela não ganha méritos para si mesma. Tá? Então, acabou. Eis agora. Eis é hoje. Mais uma vez, a confusão protestante de não entender que o purgatório é para salvos. O purgatório não é para almas condenadas. Tá bom? Vamos repetir isso daqui até ver se alguém processa isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E quando se pode Mesma achar? coisa. Hoje, como Hebreus 3:3 É declara. hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros. É hoje que se arrepende. Durante o tempo se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exatamente. A doutrina do purgatório não é para se arrepender. No purgatório não existe arrependimento. No purgatório existe purgação. O arrependimento era antes de você morrer. Certo? Ainda, vamos ver, vamos lá. O pastor ainda não entendeu isso. Né? Vamos ver se alguém consegue, né, captar essa diferença aqui. Eu não sei se ele não consegue entender por desonestidade, por falta de vontade, né, por desinteresse. Só que é o seguinte, esse é o grande problema. O protestante, ele bate num espantalho. Ele confunde a salvação, que é hoje, que é para hoje, com a purificação dos erros dos seus pecados, né? Com seus erros, com você pagar o preço por aquilo que você fez. Hoje é o tempo de se arrepender, porque Hebreus declara que ao homem está ordenado uma vez. E depois disso, o juízo, não sim, purgatório. Exatamente. É uma falsa... Aqui de novo ele falando, né? Ele citou aqui aquela passagem que eu acabei de citar, né? Quando ele falou que vem, logo depois vem o juízo. Vê como o protestantismo, ele consegue, assim como o esquerdismo, ele consegue abarcar contradições óbvias, né? Porque se ele está falando aqui o seguinte, hoje você morre, logo depois vem o juízo. Aí lá em 1 Coríntios 3, né, versículo 13, ele fala que é do juízo final. Percebe que a dissonância cognitiva que está aí? Porque se você morre, logo depois vem o juízo, então o versículo 13 está falando do juízo que você sofrerá assim que você morrer.
Porque lá não existe a frase juízo final. Cristo vem para todo mundo quando você morre. Esse é um fato. Essa é a teologia cristã. Morreu, julgamento. Certo? E veja que ele repete o versículo aqui, mas ele não conseguiu entender que 1 Coríntios 3,13 está falando exatamente disso. Esperança de arrependimento depois da morte. Não, o arrependimento é para agora. Portanto, Sim. que o Papa... Purgatório não é arrependimento. Os pecados menores, ou seja, veniais, sem que tenham arrependidos, vão para o purgatório. Isso é mentira. Não vai. Quem vive em pecado hoje, quem está aqui e não se arrependeu dos seus pecados, e tem uma fé de Peraí, o que ele disse? que tenha sido batizado, eles vão para o purgatório. Arrependimento depois da morte. Não, o arrependimento é para agora. Portanto, o que o Papa Pio IV fala, que quem comete pecados menores, ou seja, veniais, sem que tenham arrependidos, vão para o purgatório. Isso é... Tá. Aí a pessoa não consegue, o protestantismo não sabe diferenciar o que é pecado venial do que é pecado mortal, tá? O que é um pecado venial? Tá? E o que ele está falando aqui? Que você vai para o inferno por cometer um pecado venial, tá bom? Ele acabou de falar isso aqui, concorda? Vamos ouvir de novo? Mentira, não vai. Quem vive em pecado hoje, quem está aqui e não se arrependeu dos seus pecados... Tá vendo? Não sabe, claramente, esse pastor aqui, ele não sabe o que é um pecado venial. E ele está falando que se você vive em pecado, você vai para o inferno, concorda? Se fosse ele que comete, você que está assistindo, você que eu estou, meu caro irmão que eu estou respondendo aqui, vocês vivem pecado venial. Vive. Hoje eu cometi uns 300 pecados veniais. Tá? Por quê? Mas quem é protestante não sabe o que é pecado venial. Para falar um absurdo desse aqui, tá? O que é um pecado venial? O pecado venial é o seguinte: alguém fez uma coisa que te desagrada, tá? Numa determinada fração de segundo você fala, poxa, eu queria dar um soco nesse cara, né? Mas aí passa, não, mas é claro, estou errado, não vou fazer isso. Você pecou? Não. Sim ou não? Pecou. Por quê? Porque Jesus fala que se você deseja uma mulher na sua cabeça, você já cometeu adultério com ela. Mas você cometeu o adultério de fato? Não. Mas na sua mente você cometeu. Então isso é um pecado venial. Quer dizer o quê? É aquele pecado que você não cometeu, mas a sua mente ainda não está santificada a ponto de você não sentir aquilo. Certo? Então, eu senti vontade de dar um soco naquele cara lá. Mas eu não fiz. Certo? Eu estava na fila do mercado, o cara veio e bateu com um carrinho na minha costa e falou, ei, sai da frente. E eu fiquei muito bravo com ele, queria dar um soco no cara. Né? Queria xingar ele. Né? Na minha cabeça eu xinguei. Ô filho da mãe. Né? Certo? Isso é um pecado venial. Né? É que o protestante, geralmente, ele acha esse pecado, segundo o que esse pastor está falando, que não entendeu a fala do Papa, certo? Já é o suficiente para te levar para o inferno. Tá? Então, se você vai para o inferno por ter esses pequenos impulsos, essas falhas, tá bom? Então já era. Né? 99,999% das pessoas vão para o inferno. E aí é que entra a misericórdia de Deus, porque o purgatório, ao contrário do que dessa fala aqui, né, que é sim diabólica, que não conhece a misericórdia de Deus, o purgatório é a maior demonstração de misericórdia divina. Porque é pelo purgatório que Deus reconhece que nós não estamos preparados para estar diante dele. Né? Não adianta ter a soberba e a arrogância. Mas Cristo me lavou do meu pecado, eu estou totalmente puro. Você, criatura, está pura. Você não peca. Você não tem erro. Você não tem pecado. Você não sente raiva e inveja. Você não sente vontade de fofocar de alguém. Você não tem raiva de ninguém. Não existe ninguém no mundo que você olha assim e você fala, eu detesto aquela pessoa. Certo? Não existe, tá? Não existe nada, nenhuma falha em você. Você é perfeito.
Então aí você pode estar diante de Deus. Você vai morrer e vai aparecer diante de Deus. É que infelizmente o protestante não consegue entender o que é de fato pureza, o que é de fato santidade. Certo? O fulano cometeu um crime, eu desejo que aquele cara morra. Esse cara merece morrer. Você acha que você, por ter esse sentimento, você é santo? Você pode ver Deus dessa forma? Você vai morrer agora e você vai ver Deus. Jesus me lavou. Eu posso estar diante de Deus. No céu, você não pode pecar. Como que você vai solucionar isso? Porque a teologia protestante não resolve isso. Não resolve essa equação, não fecha. Tá? E aqui o pastor ele não consegue entender, separar, tá? O que é pecado venial de pecado mortal. E aí o Papa fala de pecados veniais e ele coloca tudo no mesmo saco. Né? E colocando tudo no mesmo saco, ele não percebe que ele torna o céu impossível para todo mundo. Não teve uma fé genuína, ainda que tenha sido batizado, ele vai direto para o inferno. E por que a doutrina do purgatório é tão diabólica? Porque faz com que as pessoas ímpias fiquem confortáveis em seus pecados. Faz com que elas continuem uma vida errada sem se examinar. É muito pelo contrário. Você fica confortável no seu pecado quando você sabe que você vai morrer e não vai sentir punição nenhuma. Você vai aparecer magicamente no céu. A doutrina protestante diante da salvação, Jesus, eu me arrependo. Você não sabe que é uma contrição perfeita. E pronto, você vai estar puro diante do céu, diante de Deus, diante dos anjos mais puros possíveis. Isso sim te deixa confortável, isso sim te deixa totalmente relapso. Porque você não procura uma vida de melhora, sabendo que você vai ser punido pelas consequências do seu pecado. Tá? Mesmo que você tenha se arrependido, isso te deixa totalmente alerta em busca de santidade, em busca de melhorar a cada dia, em busca de reparar os erros que você cometeu. Fala, gente, eu menti muito na minha vida, hoje eu preciso lutar pela verdade. Eu vi muita pornografia, eu preciso lutar contra esse vício de pornografia. Entendeu? Não basta só eu parar de ver pornografia, não basta só falar, Deus, eu me arrependo. Não, eu preciso fazer alguma coisa para reparar esse erro. Vou ajudar as meninas que entram nesse mundo da pornografia para que elas não caiam lá. Então você precisa fazer algo de reparatório. Entendeu? De santificante. É isso. É muito mais difícil. A doutrina do purgatório é muito mais difícil. Por quê? Porque você tem que se santificar, você tem que procurar ser santo a cada dia que passa. Porque não basta só chegar lá e falar, aceitei Jesus e pronto. Não, você tem que ter uma transformação diária, todo dia, melhorar e reparar tudo que você cometeu. Desde que você nasceu, a tendência do homem é pecar, 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 pecar. Essa é a tendência humana. E sabendo que a cada pecado que você comete, você tem uma dívida para ser paga, que você pode pagar aqui ou na outra vida, como a própria Bíblia diz, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e que esse pastor logo em seguida falou que não. Então, você precisa, é muito mais difícil. É muito mais fácil o seguinte, não, a hora que eu for morrer, perdoa aí Jesus, vou aparecer no céu diante de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, né? Sem nada, sem... Né? E que isso é muito mais fácil, meu caro. Isso é muito mais fácil. Cara, afinal estão salvas, por mais que vão passar um periodinho lá no inferno, ou melhor, no purgatório, então, mas elas estão salvas. Um periodinho? Nesse caso. É fogo. Não é um periodinho, tá? Fica com a mão 10 segundos ali, acende o fogão, fica com a mão 10 segundos em cima ali da chapa quente e vamos ver se você vai achar qualquer coisinha. Mas você vê que esse desprezo, né? Desprezo tolo que esse pastor está tendo aí, é porque não está levando a sério o que a própria palavra de Deus fala. Um irmão da minha igreja contava que um parente lhe falava que ele iria para uma missa de 7º dia, de um parente que era traficante. O cara teve uma vida inteira de pecado. Não se arrependeu. Morreu em pecado, morreu levando um tiro por conta da bandidagem. Ou seja, não houve fé genuína.
Não houve arrependimento. Pois aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado, diz João. Mas ele teve uma vida de pecado, morreu em pecado, e mesmo assim ele vai para o céu. Por quê? Porque ele foi batizado na igreja. Ele vai para o céu? Ninguém fala isso. Veja bem, a doutrina da igreja nos ensina que não cabe a nós, como seres humanos, condenar ninguém, tá, ao inferno. Então, fulano morreu como traficante e tal, não sei o quê. Ninguém vai chegar em volta dele e vai falar, foi para o inferno. Você não sabe. Nós não temos. Nós não temos, tá? Oh, meu Deus, que barulhada aqui. Nós não temos esse direito, nem essa autonomia, nem esse poder de julgar se uma alma vai ou não para o inferno. Então, se uma família pede de um traficante malvado, tá? Pede para fazer uma missa para ele, a igreja vai e faz. Por quê? Porque nós não sabemos para onde ele foi. Os méritos daquela missa, etc., Deus sabe o que faz. Tá bom? Não cabe a nós julgar. Mas segundo esse pastor aqui, ele julgou. Ele condenou. Não. O cara foi para o inferno. Então, se chamassem esse pastor para lá levar uma palavra de acolhimento para a família, para levar a palavra de Deus para aquela família e rezar por eles, consolar aquela família, como a própria Bíblia fala, certo? Consolar as viúvas, né? E os órfãos. Ele não iria. Por quê? Porque para ele, né, o não julgueis não sereis julgados, conforme vocês serão julgados, né, conforme você julgar, vocês serão julgados. Então ele condenou o traficante ao inferno. Para ele condenou. Certo? Não, mas a Igreja Católica não faz isso. Nós católicos não fazemos isso. Nós cristãos de verdade não condenamos as pessoas ao inferno. Se pedirem para nós rezarmos por alguém, né, nós vamos rezar. Isso quer dizer que ele foi para o céu? Não cabe a gente julgar. Não cabe a gente. Não sabemos. Tá? É Deus que sabe. Tá bom? Mas na hora que ele tomou o tiro lá, você não sabe. Se enquanto ele estava lutando lá, ele estava falando, poxa vida, só fiz besteira na minha vida. Eu vou me arrepender. Né? Vai que eu tomo um tiro aqui. Bem na hora que ele pensa isso, pá! Deus quer salvar todo mundo. E nessa hora da misericórdia, vai saber. Mas aí, se ele aparecer, aí volta lá. Se ele aparecer, plim, no céu magicamente, é justo? Não é. Aí a teologia protestante furou, que ela não consegue explicar isso. É justo? Deus é justo se ele fizesse isso? Não é, não seria justo. Mas, se ele fosse para o purgatório e passasse 100, 200, 300, 500 anos ali, penando, para que ele pudesse, de certa forma, purificar toda a vida suja e imunda que ele teve, para assim, depois disso, poder aparecer diante de Deus, e isso é muito mais coerente com a justiça divina do que a mágica protestante. Me arrependi. No último segundo, eu me arrependi. Eu já vi muitos protestantes falar isso. Fulano no último segundo se arrependeu e foi para o céu. Já vi direto. Fui protestante por muitos anos. É isso que eles acreditam. Tá? Então, com toda a sua sujeira, com toda a sua imundícia, com toda a injustiça, arrependeu, você aparece no céu. Isso vai totalmente contra a justiça divina. Isso não é justo. O purgatório é muito justo. Muito. E misericordioso. Veja como o purgatório é misericordioso. Que a pessoa se arrependeu, graças ao sacrifício de Cristo na cruz, ela vai ser salva, mas ela vai ter que pagar. Entenderam? Católica. Então, ele vai passar um tempinho no purgatório. Depois tempinho, né? Por toda a tempinho. Tem a aparição de Nossa Senhora em Fátima, quando quando perguntaram, né, para Nossa Senhora, quando eles estavam ali conversando com Nossa Senhora e perguntaram quando que eles iriam morrer. E Nossa Senhora falou exatamente quando que cada um deles iria morrer, e aconteceu exatamente como Nossa Senhora falou. E uma moça que morava ali perto da região deles
que faleceu, eles perguntaram para Nossa Senhora se ela morreu, né? Quer dizer, se ela foi para o céu ou se ela foi para o inferno. E Nossa Senhora falou que ela foi para o purgatório, né? Mas que ela iria ficar lá até o fim dos tempos. E eu não sei que pecado que ela cometeu, mas ela iria ficar no purgatório até o fim dos tempos. Então, veja o desdém que esse pastor usa para falar do tempo do purgatório. Não é tempinho, não. É dolorido. Então, não brinquem. Purgatório é coisa séria. Purgatório é dor, é sofrimento. Tá? Mas é para os salvos. Não é para quem tá, não se arrependeu. É para quem se arrependeu. Então, o purgatório é uma graça divina, né, honrando o sacrifício de Cristo na cruz. Esse foi um dos motivos pelos quais os católicos acrescentaram livros apócrifos no Concílio de Trento. O livro de Macabeus, que foi acrescentado, era um livro apócrifo. Isso é uma mentira, tá? A Septuaginta, o livro de Macabeus, junto com os livros apócrifos, eles já faziam parte do Evangelho. Isso é motivo para um outro vídeo, inclusive eu acho que eu vou até gravar um vídeo explicando só sobre isso daqui. Tá? A Septuaginta é citada pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos e pelos apóstolos. Tá? Citações de livros de Macabeus, de Esther, estão, tá, nos Evangelhos, e a Septuaginta já era utilizada. Então a Igreja Católica ela definiu o cânon baseada na Septuaginta usada pelos apóstolos. Tá? Então isso aqui é mais uma mentira protestante aqui, né, falando que foi acrescentado por causa disso. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz que a palavra de Deus foi dada aos judeus. O Antigo Testamento foi dado aos judeus. Tanto que Jesus nunca discutiu sobre o cânon. Ei, está faltando um livro aí. Sim, e os apóstolos usavam Veja a Septuaginta. linguagem do autor de Macabeus. Se, porém, está medíocre e sem valor, foi o melhor que eu pude fazer. Ele encerra a sua narrativa, seus escritos dessa maneira. Veja a diferença da linguagem bíblica. Assim diz o Senhor. Ô Paulo, Cristo. Olha o que ele usa como argumento para não ser um texto católico. Se está medíocre e sem valor, né? Então, logo isso aqui não é bíblico, né? Mas o Espírito de Deus é sempre potente e orgulhoso. Não é isso. Fala por meio de mim. O que eu sei, eu aprendi diretamente por revelação. Resistir ao que eu estou falando, Sim. resistir a Deus. Eles tinham certeza que eles falavam por Deus. Agora veja o autor de Macabeus. Se o que eu falei não está muito bom. Esse é um argumento bem, desculpa a expressão, bem merda, né? Porque São Paulo, teve cartas de São Paulo que não foram consideradas como canônicas. E aí? E aí? Acabou o argumento aí, pastor. Né? Se toda carta que São Paulo escrevia, né, era inspirada, então por que essas outras cartas não entraram no cano? Né? Então não é isso. Acontece que Cristo deixou uma igreja e essa igreja teve autoridade para determinar quais eram os livros canônicos ou não. Né? Tenha paciência aí, gente. Outra coisa interessante, é engraçado como católicos falam em amor de Deus ao se referir ao purgatório. Na obra de Dante fala que aqueles que estavam no purgatório por conta de inveja serão purificados. Como? Tendo seus olhos costurados com fios de ferro. Olha só a referência, né? Aí o protestante, para ele vale a sola escritura, né? Desde que, né, não seja para atacar o catolicismo. Aí, quando é para atacar o catolicismo, aí pode usar até uma literatura totalmente fora, antibíblica, que na verdade, uma literatura, né? Que é o livro do Inferno de Dante, né? Bem, na Idade Média, o purgatório foi uma estratégia esplêndida de enriquecimento da Igreja Católica. A moeda do gasofilácio cai e a alma do purgatório sai, dizia Tetzel, um daqueles que ganhou muito dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Dentre as 95 isso é mais uma das mentiras que eu posso... criticava justamente essa. Depois eu vou fazer um vídeo para desmascarar isso aqui, porque é muita coisa, né? É muito ataque e o conteúdo já está chegando no final do vídeo. Vai dar mais de 1 hora de vídeo para refutar 10 minutos de... quase 11 minutos de ladainha, né? De mentiras. Na tese né? de número 20. A Igreja Católica nunca cobrou. Aí entra a questão de indulgências e tudo que o protestante não sabe o significado de indulgência. Mas enfim, tá? Essa não é a doutrina da Igreja, e a doutrina da Igreja nunca cobrou para tirar almas de purgatório, tá bom? Lutero disse
E eu vou Certo é, trazer quando a moeda formas cai no cofre, de como provar e a isso. ganância aumentam. E assim, Lutero mostrou que a salvação ela não pode ser comprada, porque ela já foi pelo único que tinha riqueza o suficiente, Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos repetir aqui, tá? O purgatório não se trata de salvação, trata-se de purificação, como a própria palavra diz, purgar, purificar, tá? A salvação é alcançada por Jesus Cristo. Vamos repetir isso, né? Porque o senhor pastor aqui insiste em não entender, em não aprender. Ao entregar a sua vida preciosa. Portanto, uma doutrina formulada 1400 anos depois de Cristo, sim, lá no Concílio de Florença, depois... A doutrina... Ah, tá. Ele falou que a doutrina foi fundada em 1400 depois de Cristo. Tá? Vamos lá. Referência aqui na patrística Orígenes, tá? Do 3º século, né? Então o pastor aqui, ele falou que foi na 1400 anos depois, né? Mas já no 3º século da cristandade, temos aqui Orígenes, um dos pais da igreja. Ele falou que propôs que há um fogo purificador que purifique os pecados remanescentes dos fiéis, antecipando de forma simbólica a noção de processo de purificação após a morte. Então Agostinho de Hipona, do século IV ao século V, certo? Em diferentes escritos, Agostinho considerou a possibilidade de que mesmo os fiéis em estados de graça pudessem passar por uma purificação para serem plenamente preparados para a vida eterna. Tá? Esse Santo Agostinho, bispo católico, tá? De Hipona. Né? Então a sua visão, contudo, evoluiu e apresentou nuances ao longo da sua obra. São Gregório Magno, tá? Do século VI, ele destacou a eficácia da oração, tá? Dos vivos em favor dos mortos, fundamentando a ideia de que os méritos redentores, especialmente os de Cristo, podem ser aplicados aos que ainda necessitam de purificação. Outros também, padres da igreja, certo? Do 1º, 2º, 3º século, né? Escritos de Ambrósio, Jerônimo, Tertuliano, também abordam a intercessão pelos mortos e contribui para a compreensão de um estado intermediário de purificação, mas que de forma menos sistemática do que seria posteriormente da teologia, certo? Medieval. E aí, então, nós vemos que todos os padres da igreja, e a igreja desde o começo dos séculos, elas já tinham, já acreditavam nisso. Então, inclusive a doutrina da indulgência, na verdade, começou assim. Nos primeiros séculos, os primeiros cristãos tinham alguns que eles sabiam que estavam em estado de graça e que eles não tinham, que eles tinham alcançado uma plenitude diante de Deus, certo? E cria-se, então, naquela época, né? Olha só que pensamento católico que tinham os primeiros cristãos, né? Como eles eram como eles eram católicos, eles criam que ao morrer como mártir, eles iam direto para o céu, eles não passariam pelo purgatório. Os cristãos dos primeiros séculos, eles acreditavam no purgatório, que tanto quando eles morriam, eles acreditavam que eles morriam como mártir, eles acreditavam que iriam direto, e isso é crença da igreja até hoje, e isso não mudou nesses 2000 anos de igreja. Eles acreditavam que eles iam direto para o céu. Então, os méritos que ele alcançava diante de Cristo, porque São Paulo fala muito bem isso, o protestante ele não aceita, ele fala, não, o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito. Foi. Então, por que São Paulo fala, completo na minha carne, certo? Deixa eu achar o versículo correto aqui. Completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo. Colossenses 1:24. Espera aí, mas se o sacrifício de Cristo foi completo, por que eu tenho que falar, por que São Paulo disse que completa na sua carne o que falta? Espera aí, mas não foi completo? O sacrifício de Cristo não foi completo? Os protestantes não enchem a boca, não batem no peito para falar o sacrifício de Cristo, né? Ele pega a Bíblia, o sacrifício de Cristo foi completo, não sei o quê. Eles não falam isso? Então, se você acredita na Bíblia, a Bíblia tem que estar de acordo, não é a palavra de Deus, não, ele não falou isso? A Bíblia não é a palavra de Deus e São Paulo não falava com autoridade? Então por que São Paulo diz aqui que ele completa na carne dele
O que falta ao sofrimento de Cristo? Então faltou o sofrimento de Cristo? Não foi o suficiente? Ou ele está querendo falar outra coisa? Então, a teologia protestante, quando vê esse versículo aqui, sai correndo. Não explica. A teologia católica explica. A teologia do purgatório explica. O protestante, quando vê isso aqui, ele dá qualquer desculpa, finge demência e não explica. Certo? Então, completo na minha carne, quer dizer o quê? Que o sacrifício de Cristo foi suficiente para salvá-lo. Mas isso não quer dizer que ele não precise ser purificado. Então, voltando à história dos primeiros cristãos que se martirizavam, quando um cristão sabia que ele estava em estado de graça e que ele ia diante de Deus, então algumas pessoas pediam, antes dele ser jogado aos leões, para que ele, diante de Deus, rogassem pelas almas deles. Isso é história do cristianismo. Quer o protestante aceite ou não, isso é história dos cristãos. E aí eles pediam então, que eles rogassem a Deus. Só que muitas das vezes eles não tinham contato, né, com esse cristão. Então esse cristão, às vezes, ele deixava por uma obra de caridade uma carta escrita dizendo, né, que ao portador daquela carta ele iria rogar diante de Deus por aquela alma, certo? Ou destinava essa carta a uma determinada pessoa. E estas cartas então começaram a ser chamadas de indulgências, que era o quê? A pessoa oferecia aquele sacrifício que ela ia fazer na vida dela por amor a Cristo, e ela oferecia para que a outra pessoa alcançasse também méritos diante de Cristo. Isso é a história da igreja. Então, essa mentira deslavada que esse pastor falou, que a doutrina do purgatório começou a se desenvolver 1400 anos depois, isso é uma mentira. Então, com base nisso, e vejam bem, existe um pecado muito grave que a igreja considera, que é o pecado de simonia, ou seja, você vender algo sagrado. Existiram pessoas que usavam do nome da igreja, existiam clérigos ruins, como sempre vai existir, pessoas que usavam do nome da igreja para falar, eu vou te cobrar uma indulgência. Existiam esses erros, e a gente não esconde debaixo do tapete esses erros que a igreja cometeu. Membros da igreja, né? Porque a igreja é santa e pura, mas existem membros na igreja, como Judas, que eram impuros, que cometiam coisas erradas, que queriam cobrar pelas indulgências. Só que sempre foi pecado. A doutrina da igreja ensina que o que é santo não se vende. Certo? Senão você comete um pecado gravíssimo de simonia. Então, essas indulgências eram oferecidas, que eram sacrifícios de pessoas que eram martirizadas por Cristo em outro. Ou seja, a doutrina do purgatório, ela existe, já estou sendo bem repetitivo, desde o começo do cristianismo. E basta pegar os livros da patrística, que os protestantes leem com a intenção de achar erro e não com a intenção de aprender a verdade, pegar os livros da patrística que vocês vão achar lá a doutrina do purgatório, certo? Nos primeiros cristãos. Se você for lá nas catacumbas lá de Roma, vocês irão ver lá escrito: São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Os primeiros cristãos faziam isso, né? E o absurdo que eu já ouvi protestante falando, então os primeiros cristãos já corromperam a igreja. Então Jesus falou que deixaria uma igreja e que ela duraria até o final dos tempos. Mas eu prefiro acreditar que ela já foi corrompida, que Jesus mentiu, entendeu? E teve que vir um iluminado chamado Lutero para trazer a luz para a igreja. Depois, 1514 anos depois, 17, né? Se não me engano. Depois. Certo? Eu prefiro acreditar na palavra de Cristo. Então esse negócio de sola escritura, na verdade você vê que é falsidade, né? Porque eu acabei de ler aqui no versículo, está escrito aqui muito bem claro, né? São Paulo falou, completo na minha carne que falta os sofrimentos de Cristo. Então acho que a sola escritura, de quem acredita em sola escritura, que pega esses versículos e pula, né? É errado. Agora, outra passagem bíblica que fala, para finalizar, do purgatório também, é aquela em que Jesus cita
Mateus 5:26. Ouviste que foi dito. Vamos começar do versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Tá? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante de Sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu de fogo do inferno. Viu? Você chamou a pessoa de tolo? Fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixará ali diante do altar a tua oferta, vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda. Tá? Que adversário é esse? Que te entrega ao guarda, e serás lançado na prisão. Que prisão é essa? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. E tem uma outra passagem no outro evangelho, que fala também, né, desta mesma ocorrência, aonde você vai ser julgado pelo juiz, e você só vai sair dali até pagar o último centavo. Certo? Então, que lugar é esse que você, se você tiver problemas com seu irmão, rixas, que você tiver, né, você veja que não chega a ser um pecado mortal, tá? Você chegou e se você chamou outra pessoa, tá, de tolo. Ah, fulano é tolo. É um pecado mortal? Não. Mas é um pecado. É um pecado venial. E você vai ser entregue ao guarda, que será lançado na prisão. Que prisão que é essa? E se você foi lançado na prisão, você vai sair de lá. Né? E em verdade te digo que de maneira nenhuma você sairá dali enquanto você não pagar o último centavo. Não me parece estar em total consonância com o que Paulo fala em 1 Coríntios. De você pagar, você vai ficar ali até você queimar todas as suas obras ruins. Você não vai sair dali, isso aqui é o próprio Jesus Cristo falando nessa parábola, que você vai para um lugar onde você vai sair, você só vai sair a hora que você pagar o último centavo. Né? Você só se encolerizou contra o seu irmão aqui. Não está falando nem de dívida. A história é de um homem que emprestou dinheiro, e aí depois ele soube que o rapaz, e teve misericórdia com ele, né? Da sua dívida, né? Teve misericórdia. O Senhor teve misericórdia. E aí ele soube que esse empregado emprestou um dinheiro para um terceiro, mas não teve a mesma misericórdia. Aí o que ele fez? Ele falou, já que você não teve misericórdia, então eu vou pegar você e você vai ser preso. Isso você só vai sair, né? Você vai ser chicoteado e você só vai sair quando pagar a sua dívida. Jesus está falando do quê? Do purgatório. É do purgatório. Ele está falando de uma pessoa que recebeu uma misericórdia grande de Deus, ou seja, recebeu o perdão dos pecados de Deus, mas não soube usar de misericórdia para com seu irmão. E por causa disso, ele foi preso. Só que ele foi preso até pagar a sua dívida. Está claro? O purgatório. Assim como não existe a palavra trindade na Bíblia, você consegue ler nas entrelinhas a trindade, a doutrina da trindade, que foi desenvolvida pela Igreja Católica depois do concílio depois de Constantino, grande parte das igrejas protestantes aceitam a doutrina da trindade, mas não aceitam a doutrina do purgatório, que é uma palavra que não está explícita na Bíblia, mas está implícita nessas passagens todas citadas. É só ler. E o purgatório, então, nós vemos que é uma prova de misericórdia de Deus. De maior misericórdia. É uma doutrina divina. Por quê? Porque com o purgatório ele consegue pegar aquela pessoa que arrepende de último momento, aquela pessoa que teve uma vida péssima, e ainda assim Deus consegue ser justo com ela e salvá-la, graças ao sacrifício de Cristo na cruz. E falar, beleza, você vai ser salvo, mas você vai sofrer.
Você vai passar 1 milhão de anos no purgatório, mas você vai, daqui por purgatório, você vai ser salvo. Então, ao contrário do que esse pastor, que com certeza ele vai pagar no purgatório, se nós se arrepender, por chamar o purgatório de diabólico. Ao contrário, o purgatório ele é uma tremenda demonstração de misericórdia de Deus. Porque é melhor você passar muito tempo sofrendo no purgatório e ser salvo do que você passar a eternidade no inferno. O que você precisa? Se arrepender. Aceitar o amor e o sacrifício de Cristo na cruz.